desta nossa entrevistada é simplesmente formidável. Alguém já ouviu falar em crossdress? Minha sogra, você já ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu falar? João, você já ouviu falar sobre crossdress? Olha, eu fiquei impactada. E lógico, a gente foi buscar na referência uma das pessoas mais brilhantes, fantásticas, maravilhosa. Hoje aqui vai sentar nesse sofá. Olha, publicitária, pioneira, Liz Camargo, além de ser uma artista formidável, é inovação em todos os aspectos. DJ, solta o som, porque com vocês, Liz Camargo, uma salva de palmas, maravilhosa! Liz, querida, que honra. A honra é toda minha. Gente, a Liz, ela também é apaixonada pela Hebe, assim como eu. Muito, muito. Dá pra perceber, né? As duas, né? Bora sentar, Liz. Senta. Liz, porque eu vou te contar uma coisa. Que satisfação estar ao seu lado. Você não sabe o prazer real estar por dois motivos. Eu te conheço através de um amigo, irmão que eu tenho e você também, que é o Claudinei. Claudinei. Então ele foi a nossa ponte. Mas quando eu comecei a assistir seu programa e gostar, e pelo convite, porque o assunto é um assunto que quase ninguém toca nele, porque é um assunto tão complexo e que confunde tanto as pessoas. E cada vez que eu sou chamada para atender e dar essa informação, eu fico muito feliz. Sim, porque o conhecimento é tudo. Pode sentar, fica à vontade, Liz. Conhecimento é tudo e, assim, é libertador. Eu quando o Claudinei me deu a oportunidade de conversar sobre você, sobre todo o seu trabalho, eu fiquei, assim, encantada, porque eu sou uma pessoa que adoro descobrir as coisas. E quando ele me disse, ele falou várias vezes de crossdress, mas eu falei, mas o que é isso, gente? O que é isso? Aí você vai, traduz, faz a literação no inglês e não calha, não casa. Quando você faz a tradução é, do inglês para o português, é muito simplista. É uma Exato, troca de roupa, uma exato. troca de vestir, mas é bem mais complexo do que isso. Pois é, uma troca de roupa. Gente, é assim, une, eu acho que é um misto de psicologia, psicanálise, identidade, com os nossos desejos. E você pioneira, Na realidade, Tati, já houveram outras pessoas. Porque o crossdresser, o exercício do crossdresser, eu diria, sempre existiu sem esse nome. Se você pegar historicamente na Grécia, em Roma, eh, sempre existiu, mas sem esse nome. Esse nome foi dado a princípio na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, principalmente, que é algo muito difundido e institucionalizado. No Brasil ainda não. E quando eu falo que eu não sou a pioneira, houveram outras pessoas que tiveram a coragem de mostrar a cara sim, e falar sobre o assunto. Mas, como eu estou há muito tempo, e como eu não vivo só no gueto crossdresser, eu extrapolei isso. Então, hoje, eu sou vista como a pioneira, né? Isso me traz muita gratificação, porque sim. esse caminho é longo, né? E muito complexo, como eu te falei. Quando chega uma pessoa perto de mim, um rapaz, e quer essa transformação,
não é só fisicamente. Ele quer resgatar uma essência que está lá escondida por uma série de razões. Mas afinal de contas, o que é crossdress? É um homem que tem o desejo de estar, por alguns momentos, mulher. E quando eu falo estar mulher, não é ser mulher. Na viagem emocional é ser mulher, mas ele está mulher durante um tempo. E aí que entra a grande diferença de travesti e trans. Uma travesti, normalmente, está e é uma mulher fisicamente, com silicone, com uma série de Todo o coisas, tempo, né? com a mudança física, Exato. né? 24 horas. A trans se descobre trans quando ela não consegue mais conviver com aquele corpo masculino. E aí, muitas vezes, ela faz a transição ou começa num processo de transição. A crossdresser, ela quer vivenciar momentos de mulher porque ele não pode estar 24 horas. Por quê? Normalmente casado, com filhos. E aí você me pergunta, Tati, como que fica a cabeça de um homem que se diz heterossexual, eu vou chegar nessa parte sexual, e se vê no desejo de estar e se vestir e se sentir uma mulher? Cheio de culpa, normalmente. Forrado de culpa. Chega para você cheio de culpa. Porque a sociedade cria dogmas em que o homem pode isso, o homem não pode aquilo, a mulher deve fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Então, isso vai sendo infiltrado na cabeça, no emocional, no coração dos seres humanos, de todos nós, de uma certa forma. Só que alguns se libertam, né? Mas a maioria não. Seguem o processo social, se casam, têm filhos. Não vou resumir, eu vou tentar falar de uma forma rápida, mas dar um histórico de como funciona. Toda crossdresser, e eu gosto de falar no feminino, ela foi uma criança que roubava a calcinha da mãe, a meia da irmã, o vestido da tia, sei lá. E se enfiava num quartinho ou num banheiro, principalmente quando o resto da família não estava, e se sentia feliz. E aí eu vou te contar uma história minha acoplando a isso. Eu tinha 6 anos, todos os domingos nós íamos na casa da minha avó materna para almoçar, até que eu descubro que minha mãe tinha deixado lá guardado o vestido de noiva dela. Eu vestia todo domingo e andava por aquele quintal enorme com aquela cauda. Você vai me perguntar, o que que eu sentia naquele momento? Só felicidade, Tati. E a família apoiava. Sim. É um Esse, diferencial, né? esse é o meu grande diferencial e o meu grande privilégio. Mesmo sem entenderem, nunca houve preconceito, né? Foi sempre libertador para mim, até eu poder chegar onde eu cheguei. Eu sempre digo que o preconceito, sobre todos os aspectos, sempre houve. Só que quando você tem um acolhimento dentro da sua casa, o Tudo muda. bullying, o preconceito, tudo que é de ruim que acontece realmente, e aconteceu comigo, de forma geral, mas quando você está dentro da sua família, com a sua família, e tem acolhimento, mesmo sem entendimento. Eu digo que no meu caso o amor venceu, né? Sobre todos os aspectos de falta de entendimento, de instrução, porque meus pais eram pessoas simples, sem muita cultura. Então isso ajuda muito a você formar uma pessoa liberta, né? Mas não é a grande maioria, Tati. Então essa pessoa, essa criança que se escondia para vestir uma roupa feminina, foi deixando de lado porque ele foi descobrindo que isso era um pecado. Aí entra muitas vezes a religião, dentro da sociedade, vários aspectos. Ele vai deixando isso de lado, quase como se isso fosse uma doença. É quase quando um gay se descobre
e acha que é o único. Hoje em dia, não. Eu tô com 68 anos, Tati. A primeira vez que um amigo falou: Nossa, você sabe que você é homossexual? Eu levei um susto. Eu não sabia o que era isso. Eu fui na biblioteca no dia seguinte, porque nós não tínhamos internet, Era e na fui, biblioteca, né? e fui descobrir o que era ser pederastra, na verdade. Então, hoje as coisas são mais fáceis, mas os traumas internos continuam os mesmos, né? Então esse homem casa-se, tem filhos, mas aquele desejo não morreu nele. E aí ele vai para um hotel, compra uma roupa numa loja, se veste, se olha no espelho muitas vezes, fica um tempo, passa um batonzinho. Aquela figura não é ideal para ele, mas é o que ele pode fazer. Sai do motel, joga tudo que ele comprou fora, que ninguém pode ter vestígios dele. Sonhar. Exatamente. É o momento de sonho, é o momento da viagem. E vai embora para casa, vivenciar de novo a vida social de homem casado, empresário ou não empresário. Porque, Tati, eu recebo dentro do estúdio Crossdresser, e já recebi, desde o pedreiro até deputado. Olha só o pedagógico. Vamos colocar. Olha só, Toninho. O homem casado, pai, né? Filho, tem lá a sua profissão, Sim, exerce a sua função, toda a masculinidade. Ele tem um momento lá dele que ele resolve. Fala, bom, eu vou comprar essa roupa, eu vou vestir essa roupa, vou me olhar, isso. e depois eu vou jogar isso tudo fora, eu preciso vivenciar esse momento. Esse é o trabalho da Alice Camargo. Ela recebe exatamente esses homens dentro do estúdio dela para vivenciar esse momento de dessa troca. É, dessa descoberta, redescoberta dessa essência que está tão aprisionada. Hoje eu estava falando com Daniel Esteves, jornalista que eu gosto tanto, que eu sei da dimensão do meu trabalho hoje mais do que nunca. E sem Vai nenhum. para além da psicologia, Sim, eu não sou terapeuta, mas não é? eu acabei me Exato, formando, isso que eu ia falar né? agora, Porque Alice. eu sou muito bom ouvinte, né? E eu, é por isso que eu disse, o estúdio, eu, Liz Camargo, eu não simplesmente visto uma pessoa, eu não simplesmente maqueio uma pessoa, eu trago de dentro daquele homem essa mulher escondida que está amargurada. É muito sério o que eu vou falar, mas é real. Dentro do estúdio, normalmente fica eu e a minha cliente. Nada é filmado, só é fotografado se ela desejar que eu faça através do celular dela. Ou ela fazer selfies. Mas quando eu falo que nada é filmado, porque a minha vontade era poder filmar, e obviamente eu não posso, por uma questão de sigilo absoluto, todo o processo como acontece. Normalmente, o cliente chega e me fala a primeira frase: Olha, eu sou hétero, viu? E aí eu respondo para ele: Aqui isso não faz nenhuma diferença. Porque para você fazer o exercício do crossdresser, ou seja, transformar-se numa mulher, independe da sua preferência sexual. Você pode ser hétero, homo, bi, assexuado, independe. É um momento que você vai vivenciar durante 3, 4, 5 horas. Aquela mulher que existe dentro de você. E aí eu sempre digo uma outra coisa. Se você souber administrar bem essas duas energias, que na realidade todo ser humano tem, a masculina e a feminina, se você conseguir administrar isso de uma forma saudável, mesmo que o resto do mundo não saiba, mas para você não se sentir mais culpa, tratar esse assunto de forma leve para com você, para que você se sinta aconchegada e aconchegado nessa tua atitude, essas duas energias vão te
levar para o céu. É mais ou menos isso, Tati. Ô Liz, assim, é muito louco isso, porque eu fico imaginando, a pessoa a coragem, porque tem que ter uma coragem, né, para te procurar, entrar no teu estúdio, vencer todos esses medos. Eu toda pessoa, a primeira vez que a pessoa vem, eu agradeço imensamente, com muita gratidão, eh, porque, Tati, essa pessoa chega para mim sem me conhecer, ou seja, eu Exatamente. só me conheço através de ouvir falar, de ver meus relatos, ver minha imagem na internet, mas fisicamente ela não me conhece ainda, não sabe exatamente quem eu sou. E depositar nas minhas mãos, por isso que eu sou muito grato, algo tão íntimo e tão sigiloso que ninguém no mundo sabe, a não ser eu. E o bacana, gente, que se vocês forem digitar lá no chat, eu fiz esse exercício, tá? Crossdress. E eu coloquei ela no chat. Chat, eu quero um estúdio de crossdress no Brasil. Aí ele me deu o endereço. Eu falei, mas eu quero que seja extremamente sigiloso. Aí me seleciona o nome. Aí embaixo assim, ó, eu garanto para você, tal. Liz Camargo é um estúdio extremamente sigiloso. O chat. Eu achei isso fantástico. Porque assim, e eu perguntei, obviamente, eu fiz a pergunta para Liz. A população negra, o homem preto, ele tem um recorte, racial, uma estrutura psicológica completamente diferente do homem branco. Esse homem preto já foi no estúdio da Liz Camargo? Essa foi uma das primeiras perguntas que eu tinha feito para você, e você tinha dito que ainda não tinha. Um contingente tão grande. Exato. Sendo que no passado, porque antes do estúdio eu criei a festa Noite Rainha Cross. Por quê? Eu sentia falta de um momento mais extenso para que elas pudessem estar mulheres, exercerem esse desejo, estarem livres para isso. E aí eu criei, há praticamente 20 anos atrás, o primeiro Rainha Cross, que nem esse nome era. E aí eu tinha um camarim lá dentro, eu contratava um maquiador, as que queriam eram maquiadas e montadas lá dentro, algumas mais atrevidas e abusadas e sempre queridas já chegavam prontas. E eu tinha algumas negras, tá? Mas sempre não foi a parcela maior. E aquele dia que você me perguntou isso foi curioso, porque a partir daquele dia eu acho que o universo começou a ouvir e eu comecei a receber toda semana pelo menos uma. Olha que maravilha. Eu fico muito feliz porque a população negra Todos tem temos. direito, nós temos direito, e mesmo que o sistema coloque todos os dias que nós não temos, que esse corpo é maculado para a dor, para a Pro escravidão, para o pecado, sofrimento. Eu fiquei muito feliz de saber quando você me disse, olha, Tati, veio uma, eu fiquei muito, mas eu quero, Liz, a pessoa chegou lá, eu quero ter um momento, né? Eu quero soltar a mulher que está dentro de mim. Eu passo o dia inteiro com você. Como é que funciona? Veja, o primeiro contato acontece pelo meu WhatsApp. Eu não pergunto o nome da pessoa. Obviamente, no decorrer da conversa, quando ele já só Você tem, faz uma entrevista primeiro? eu faço uma triagem. Para Certo. começar, altura, peso, número de sapato, isso eu preciso saber, para já criar toda uma estrutura para receber essa pessoa. Porque não tem muito tempo, né, Tati? Não é um dia inteiro. A não ser que a pessoa me reserve o dia inteiro. Mas eu até prefiro que não. Apesar que eu tenho um pacote que a pessoa chega à noite, é montada, tem um jantar à disposição, que eu mesmo faço, jantamos juntas, ela passa a noite montada, tem um quarto de hóspede para ela dorme montada e no dia seguinte, no horário que a gente cria, estipula, ela recebe o café da manhã montada
e depois meu serviço acaba, meu trabalho acaba, quando eu a desmonto e ela vai embora. Normalmente é um pacote básico, que é a maior parte das pessoas que eu recebo, que é um pacote que varia de 3 a 4 horas. E hoje eu só atendo 3 pessoas por dia, Você atende 3 pessoas por dia, no máximo. todos os dias. Nem todos os dias, né, Tati? Tem um dia que eu atendo uma pessoa, tem um dia que tem uma quarta que quer, não tem horário, entendeu? Mas todos os dias você atende. Porque Normalmente. porque a gente vai pensar: "Ah, mas isso daí é um caso isolado". Não, é engraçado também, eu percebo assim, eu vou voltar um pouco. Quando eles me contatam pelo WhatsApp, a gente vai conversando, e eu vou percebendo se a pessoa vai ser a primeira vez, normalmente é a primeira vez. O que aconteceu com essa pessoa? Ela só vivenciou a história da lingerie roubada. Ou que ela comprou um lingerie e guarda escondido sei lá onde, para que a esposa não saiba, os filhos nunca saibam. Então, a única montagem que ela fez foi, no máximo, uma calcinha e talvez uma peruca muito simples. Tudo isso porque ela não tem onde guardar, Tati. E aí é uma série de perguntas. Aliás, eu nem faço perguntas, eles vão relatando. A ânsia de falar com alguém sobre esse assunto é tão grande, Tati. Muitas vezes eu estou ocupada com outra montagem, com outra sessão, mas eu peço licença e atendo pelo WhatsApp. Porque aquele momento também é o único que ele pode falar. Ou ele saiu do emprego, ou ele está fora de uma reunião, ou ele está longe da esposa. À noite, eu recebo o WhatsApp de todo o Brasil, se você quer saber. Então, nessa conversa inicial, eu já sei quem eu vou receber. E no final eu pergunto: qual é o seu nome de cross? E aí fala: Suzana. Então, quando ele chega, eu só trato ele de Suzana. Porque essa é a abertura que ele precisa. Sair daquele mundo real que ele vive para entrar nesse mundo fantástico que ele quer viver. E assim, eu fiquei quando quando fui estudar, fui buscar informações, eu fiquei encantada, Liz, porque é libertador. Tem um detalhe importante. Eu peço um valor da reserva, que já faz parte do pacote todo. Por quê? Para que eu não perca aquele horário e, principalmente, se caso a pessoa não vier, eu possa encaixar outra. E, obviamente, quando a pessoa me faz um Pix, chega para mim, eu vejo, mas eu estou tão treinada para isso, eu não olho o nome da pessoa. Isso está deletado na minha cabeça. Tanto que muitas delas retornam, muitas. Eu não sei o nome de homem, eu só sei o nome de menina. É todo um treinamento psicológico que eu fiz há anos para manter esse sigilo, para trazer a elas essa esse momento libertador, entende, Tati? E esse processo de confiança, porque é um É processo de muito con sério, é muito sério, porque vai Tati. do pedreiro ao deputado, como você disse. Minha nossa, e a gente fica imaginando E quanto maior o grau de status, maior a exigência de sigilo, claro, né? Mas todo mundo tem o mesmo sigilo, Tati. mas, ô Liz, chegam a te exigir esse tipo de coisa? "Olha, eu quero sigilo total", tem Claro, esse já no WhatsApp. Eu falo, mas aqui, para começar, só estou eu e você. Mas não tem mais ninguém. Eu falei, não. Todo atendimento é individual, a não ser as cross que vem com a esposa, que é um outro painel da história. e vem com a esposa. Aliás, é a esposa que marca, normalmente. Minha nossa, é sério, Liz? Porque assim, se você me pergunta, de todas as seus clientes, de todas as pessoas que você recebe no estúdio, quem são elas, de forma geral? Héteros, casados, 90%. Eu diria que, não, 100% eu diria que são casados.
90% as mulheres nem imaginam. Tudo é feito escondido. 10% ou menos as esposas sabem, compartilham, gostam e fazem até inversão sexual. 5% eu diria isso. E aí, quando elas querem dar um presente para o marido, quando elas descobrem o estúdio, porque nem sempre todo mundo sabe fazer uma maquiagem, sabe vestir a roupa que o físico vai ficar melhor, mais feminina, eles me procuram por causa disso. E ela me pergunta: eu posso ir junto? Eu falo: claro. E é um privilégio, e eu fico muito feliz, porque aquele casal que chega no estúdio, ele é um cúmplice um do outro, sabe? Sim, sim. Não precisa mais fingir. Aquela pessoa larga esse peso. E aí, é claro, dentro desse casal, ou de outros tantos casais que a esposa sabe, tem variantes, tá? Mas aqui vai ser muito longo, eu não vou relatar isso. Mas existem mulheres que aceitam, compartilham e são cúmplices dessa ideia do marido estar como uma mulher durante um tempo. Liz, você já teve casos da família ter descoberto? Por exemplo, o homem foi, fez todo o trabalho com você, teve um momento lá, e aí você soube que depois de, sei lá, um mês, dois, a família descobriu. Já aconteceu isso? Eu tenho um caso de uma cross que frequentava o estúdio toda semana. Ele era um empresário de alto nível e sócio da esposa na empresa. E eu sabia desde sempre que ela, a Cross, guardava uma maletinha sigilosa em casa com alguns brinquedinhos. E aí você vai me perguntar: brinquedinho, você é hétero? Pois é, existe. Bom, até que um dia, eu não sei como ela guardou isso mal guardado, ele chegou do trabalho, a maleta estava em cima da cama, com tudo à mostra. Sócios, com 2 filhos. A esposa aproveitou-se da situação, quis a separação, levou o caso para o juiz, para que o marido não pudesse mais ver os filhos, porque ele sofria de uma anomalia. E conseguiu fotos através do celular dele. Então, esse é um caso muito triste. Como sócio, ele perdeu praticamente a empresa e continuou a vida dele e, de uma certa forma, perdeu a vontade do crossdresser. Mas esse crossdresser ainda existe dentro dele. Mas é uma história bastante triste, que durou meses. Meses. De uma crueldade tremenda, hein? Muito, muito grande. E assim, eu fiquei muito. Eu fui atrás. Gente, vai procurar saber, porque é fantástico. Vocês encontram o nome da Alice Camargo, assim, na internet, como referência. E eu achei isso fantástico por conta da ética. O que me chamou muito a atenção foi a ética que você lida com isso. E a gente sempre conversando, toda vez que a gente se encontra, eu curiosa para buscar informações. Quem é que cuida de você? Porque você escuta muito, você eh, ouve os sonhos, desejos de outras pessoas, mas e a Liz? E a Liz? Eu, E a Liz e o Jaime? então, eu digo que a Liz é protegida pelo Jaime. E o Jaime é um operário da Liz. Veja, Tati, no começo dessa história, anos atrás, eu sou uma pessoa que sempre fui espiritualizada. Mas no começo dessa história, em muitos atendimentos, quando acabava, eu ia para o banheiro e tomava um banho de sal grosso. A energia era tão pesada porque eu ainda não sabia lidar, sabendo que aquele problema é da pessoa, não era meu. Eu poderia estar ouvindo, sendo acolhedora, de todas as formas, mas aquele assunto morria quando a pessoa fosse embora. E eu passava para mim isso. E aí, com o tempo,
também é uma questão de treinamento, é uma questão de você conseguir pensar que você pode ajudar o outro, mas que você não pode se prejudicar. Senão você não tem saúde para atender o próximo, né? É quase como, é quase não, é um terapeuta, Sim, né? É, é um espírita, né? Recebe as informações, recebe os problemas, mas você não pode ceder esses problemas, entendeu? Quando você me pergunta quem cuida de mim e do sim. Jaime, a espiritualidade, com certeza. O Brasil é um país que, lamentavelmente, mais mata pessoas trans. É um país homofóbico. Sim. É um país que bate no peito essa homofobia, porque é ensinado a você se tornar uma pessoa homofóbica. É lamentável esse processo que nós vivenciamos. As pessoas na periferia, por exemplo, as pessoas que são homoafetivas na periferia, elas sofrem assim eh, duas vezes mais. Primeiro, porque gay, né? Você é o gayzinho, bichinha, você é estereotipado, você é violentado. Você é um objeto. Exatamente. Tiram-se a humanidade Exatamente. dessa pessoa. Objetivamente, a gente vira um objeto Exato. do prazer, entre aspas, e do abuso. Exatamente. E ao mesmo tempo, eu faço esse recorte para a população negra, que além de ter todos os desafios de vencer esse corpo homoafetivo, também tem os problemas que traz as questões da racialização. Me preocupa muitíssimo como é que se mantém um equilíbrio emocional, como é que se mantém a saúde física. Porque para eu ligar e falar: olha, Liz, eu quero ter um dia com você no seu estúdio, eu acho que isso é uma pessoa extremamente evoluída. Então, essa é uma parte bastante interessante. Eu tenho pessoas que falam comigo durante um ano, por exemplo, pelo WhatsApp. Não é imediato. Não, tem muita gente assim. E sempre no final eu leio uma frase. Eu tenho medo. O que que eu faço com isso depois? Porque, Tati, modéstia à parte, eu faço um trabalho muito bom, esteticamente. Quando a pessoa se vê transformada diante de um espelho em tamanho natural, para você ter uma ideia, muitos celulares que trabalham com reconhecimento facial não o reconhecem mais. Olha só. E aí ele se olha no espelho, essa mulher se olha no espelho, liberta, ele tem medo do que ele vai fazer depois, porque muitos não querem largar essa imagem. Aconteceu um fato bastante interessante. Além disso, além da montagem em si, eu dou aula de automaquiagem. Uma vez, há pouco tempo atrás, eu recebi uma cliente asiática que eu deixei ela depois da aula pronta. Falei, eu deixo um momento eles sozinhos, sozinhas, para que eles possam vivenciar isso com eles. Quando eu voltei, ela estava ajoelhada no chão, chorando muito. Quando eu entrei, ela se agarrou em mim e falou: Mas eu não quero ir embora. Tati, tem momentos, eu sei que não. Parece que é uma entidade que realmente eu trago para dentro, para fora delas, e a entidade não quer ir embora, Tati. Porque aquela persona sempre existiu dentro dela. Mas essa persona que elas acabam vendo diante do espelho, totalmente maquiada, totalmente montada, esteticamente bonita, ela não conhecia ainda. E ela não quer largar essa imagem. Então, além de tudo, é uma doutrinação, Tati. Para explicar, você se deu o privilégio de vir aqui, ou em qualquer outro lugar que haja. Você se deu a chance de libertar esta mulher. Você vai voltar. Tati, existe uma doutrinação às vezes. Sim, não tenho Então é um dúvida. momento de chegar. E quantas pessoas reservam e não aparecem?
Já chegou o caso de pagar e não aparecerem? Sim, já chegou o caso, aconteceu semana retrasada. Pagar integralmente, eu não peço integralmente, só peço uma reserva. Pagar integralmente, e eu faço de propósito, Tati. No dia anterior eu escrevo: Fulana, amanhã é seu dia de sonho, tal hora. No dia seguinte, faltando uma hora desse atendimento, ele me liga por telefone. Olha, eu não vou, eu não tenho coragem. Falei, qual o seu medo? De não saber lidar com essa mulher na minha vida real. Tati, já teve crossdresser que eh, começou um período, um processo de transição. A, a, a- o desejo é tão grande, Tati, que ela não quer mais largar aquela figura. E eu sempre falo uma coisa: você sabe que toda ação tem reação, que toda escolha tem um preço, Tati, Sim. né? Você tem um emprego que você pode Eu não quero acabar com o sonho de ninguém, mas nesse momento eu tenho que colocar elas no pé no chão. Porque saindo de lá, Tati, o mundo é real. Como que esse empresário, ou esse diretor, muitas vezes, ou esse empregado, vai chegar no. É claro que pode, acontece muito, mas ele tem estrutura emocional para isso? Eu sempre digo: se autoconheçam, saibam quem vocês são. Mas para se autoconhecer, Tati, existe uma viagem para isso. Para você encontrar a luz dentro de você, eu sempre digo isso. Você tem que pegar muitas vezes uma lanterna e vasculhar a sua escuridão. Para se você se descobre e tem a certeza do que você quer, você cria força para ir aonde você quer. Mas quando fica só num desejo, Tati, seria muito liviano da minha parte ficar induzindo a pessoa a fazer isso, entendeu? Então, é todo um trabalho psicológico, de doutrinação, muitas vezes, outras vezes de acalentar. Elas me chamam de mãe, Tati. Não, E eu fico muito emocionada quando eu penso nisso. assim, eu tenho um Porque privilégio. o meu poder de mudar essa história delas é de muita responsabilidade. E eu sempre afirmo, eu não sou terapeuta, eu não fui formada nisso. Eu sou boa ouvinte, como eu acabei de falar para você. Eu tenho um espírito acolhedor por natureza, sou canceriana. Sei acolher com amor, sei escutar, mas eu também sei colocar em terra, né? Já aconteceu, por exemplo, Tati, isso já há algum tempo atrás, bastante tempo atrás. Já aconteceu, por exemplo, Tati, isso já há algum tempo atrás, bastante tempo atrás. Eu fazendo um atendimento, toca o celular, ou você me atende agora, ou eu vou me matar. Eu não conhecia essa pessoa. Eu estava finalizando, eu virei e falei: pode vir. Eu não sabia o que ia acontecer, Tati. Eu pedi licença para a pessoa, falei: vamos terminar, ou senão você fica no outro compartimento. Ficou no outro compartimento, fechada. Chegou ele e chorava, chorava compulsivamente. Por quê? Porque sou casado, porque tenho 5 filhos, não quero mais ser esse homem, não suporto mais esse corpo. E aí entra a doutrinação. Você já procurou um terapeuta? Não, eu quero procurar você. Entende, Tati? Então é muita responsabilidade que às vezes eu não posso dar conta. Eu não posso dar conta, Tati. Então é importante que as pessoas, em geral, se autoconheçam. Descubram-se através dessa escuridão a sua luz interior, para saber qual que é o caminho tomar, entendeu? Dentro do estúdio eu faço o meu possível, né? Como fiz com esse rapaz. Falei, eu vou te montar, não estou te cobrando nada, mas eu quero que você ponha para fora toda essa ânsia. Chorava, dava risada, saiu bem. Eu não sei o que aconteceu depois, porque eu nunca mais vi. Gente, a Liz é o tipo de amizade que é a triagem do céu, sabe? Quando eu chegar, por exemplo, quando eu chegar certamente lá,
Não, mas assim, Liz, é o seguinte, eu tenho uma equipe já, porque eu já aprontei diversas. E eu sei que, né, o meu rabi fala: "Tá tudo anotado", "Não, tudo bem, deixa ele anotando, anota aí, porque quando chegar lá na minha triagem, eu vou falar: "Brother, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou amiga da Liz Camargo, então assim, certamente o senhor não é, eu sou, então eu tenho direito total de livre acesso". Porque você é de uma evolução, Liz, de uma evolução espiritual fora do comum. Você sabe que eu estava escutando a entrevista da deputada e que você falou, tem horas que eu falo, vou desistir. Tem dias que eu falo, vou desistir. Pois é, isso que eu ia Vou perguntar. desistir. Porque a carga emocional é muito forte. E eu visto bonecas, Tati. Porque muitas delas não sabem se quer vestir uma blusa. A ânsia, eh, e o êxtase de estar lá é tão grande. Então, é cansativo fisicamente para mim também, mas é prazeroso demais. Mas eu não posso negar que tem dias que eu falo: "Acabou, vou desistir", mas não consigo. Gente, Liz Camargo, a crossdress da América Latina. Minha amiga, gente, eu tenho o número de WhatsApp da Liz Camargo. Aliás, várias pessoas têm, né, Tati? Não, mas tudo bem, mas eu tenho. Eu tenho. E tem dia em que eu recebo mensagem da Liz Camargo, sabe? Tô lá, daqui a pouco, oi, Tati, tudo bem? Eu falo, meu, eu estou recebendo mensagem de uma das pessoas que transformam e respeitam a vida de uma tal maneira, é inacreditável, é transcendental o que você faz. O respeito que eu tenho em geral pelo ser humano é muito grande, quem me conhece sabe disso. Mas o respeito que eu tenho por essas meninas é muito grande mesmo. Ela se emociona. A gente, assim, quem não teve ainda esse privilégio, sigam as redes sociais. É, a Liz é uma pessoa assim divina, de uma sabedoria e de uma excelência. Liz, eu estou à disposição para a gente escrever nosso livro. Quero muito escrever Então, sobre agora você. você vai discutir com o Daniel, que ele também quer. Nós podemos fazer em 3 mãos. Então nós vamos fazer. Olha, até o Luiz também, Luiz, quer também fazer. A história do livro, eu posso comentar? Sim, por favor. Com tantos anos de experiências diárias, eu resolvi colocar as informações e essas experiências em papel. Obviamente, não relatando nomes, porque tudo é sigilo, mas histórias, como eu contei algumas, experiências que eu vivo diariamente, principalmente para aquelas pessoas que querem conhecer esse universo crossdresser e principalmente para as pessoas que ainda vivem nessa escuridão, que é possível. Nós não somos nós somos milhões. E tem uma coisa, Tati, nenhuma crossdresser é um ET. Eu sempre falo isso. Porque ela é confundida com a travesti, e não que ela não esteja travestida, Sim, sem sim. problema nenhum. Mas é que nós estamos num país que ainda a palavra travesti conota marginalidade, aquele monte de coisa que Sim, você sim. sabe. Então, essa confusão que se faz com a crossdresser é muito sério, né? Hoje me perguntaram, você não gostaria que a letra C estivesse no alfabeto do LGBT? Eu pessoalmente gostaria, porque a invisibilidade do universo crossdresser é muito grande, mas talvez elas não gostariam, porque elas preferem ficar dentro dessa invisibilidade. Algumas, outras adoram sair comigo, entendeu? Nossa, e assim, por favor, Sim, na próxima, se uma sim. quiser passear, vamos nós três, me Claro, chama, porque claro, eu também quero ir toda perua claro. e bater perna, porque isso é de uma evolução tremenda. E principalmente todas as informações que você trouxe hoje, Liz, esse diálogo que você está tendo com a periferia, com a população negra, é libertador.
E quero deixar uma coisa bem claro, e não vou aqui fazer propaganda do estúdio, mas os valores que eu cobro não são arrebatadores. Então, seja você um juiz de direito, seja você um gari, tudo é possível, né? Lá não tem discriminação de cor, idade. Eu tenho uma cliente de 94 anos, Tati. 94. Olha, Sim, a esposa faleceu, a esposa que eu montava faleceu há 7 anos e desde então ela é minha menina. Ou seja, ela traz a roupa dela e se transforma em Rainha Elizabeth, porque é a carinha da Rainha Elizabeth. olha que graça. É, Gente, uma salva de palmas, gente. Liz Camargo. Liz, tem presente? Tem presente para você, Liz. delícia. Tem presente? Olha só que maravilha. Cidinha, você trouxe presente para Liz Camargo. Gente, a Liz, além de dessa pessoa assim, iluminada, eu tive o privilégio, eu precisava passar nessa vida e conhecer você. Eh, faz um espetáculo, né? Porque você vai vir aqui, por favor, fazer Hebe Camargo também, Com né? todo prazer. Porque nós temos que trazer a nossa rainha, que era uma mulher também, além do tempo dela, né? Com certeza, e fazia tudo de uma forma natural, tanto com as gafes que ela cometia e dava risada delas e tudo Exato. mais. A Hebe para mim é minha referência mesmo. Eu digo que é uma das grandes comunicadoras, é uma mulher mãe de um homoafetivo, que eu me lembro do Roda Viva, quando ela fala, mas qual que é o problema? Onde que tem problema Sim, nisso, né? sim, À frente do tempo dela, eu fico muito, muito feliz de saber que nós estamos seguindo os mesmos passos. sim, Ela fez lá atrás e nós sim. estamos aqui De alguma fazendo, forma, de sim. alguma forma, fazendo esse trabalho revolucionário. Liz, você é presente na minha vida. Conhecer você também está sendo. Gente, nós fomos já para balada juntas, tá? E Balada, vamos em muitas outras. nós arrasamos nas baladas com Silvete Montilla, então é sobre isso, viu? É sobre nós fazermos uma revolução. Parabéns. Eu acho que a revolução é todo dia, né, Tati? Todo dia um pouquinho a gente faz nossa revolução. Cidinha, o que tem de presente para Liz? Ah, nós temos a cortesia da Da Jenny, uma mulher trans maravilhosa, ó. Perfume, hein? Que delícia, Nossa, que delícia. adoro, Não é? adoro. Vamos deixar Posso tudo. pondo aqui? Vai colocando aí. E chocolate? Ai, então eu vou te confessar uma coisa. Quando eu vim no último programa como espectadora, morrendo de vontade Sério. desse Olha, chocolate, Elisa, eu vou falar para você. eu não- Esse chocolate da Domênica, a dona dos doces, vou ela comer faz. tudinho. É E maravilhoso. E não ela vou faz. dividir, viu? Não, 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 não divida. Porque eu não ia fazer mesmo. Não ia dividir também, não. E também, de novo, a nossa doutora Karen aí, nossa parceira. Liz, uma pessoa Obrigado, fabulosa também. obrigado. Nós estamos aí com Vou parceria. usar e muito. Nós estamos com a parceria com a nossa doutora Karen do Brás, fazendo o sorriso, né, brilhar para todas as pessoas, de todas as formas, de uma maneira muito justa. Liz, eu só tenho que te agradecer e dizer que novamente é um privilégio. Eu quero poder bater perna com você e a nossa cross. Vai ser um prazer. Muito obrigado a todos que nos escutaram e tiveram interesse no assunto. Esse assunto, se você digitar crossdresser, você vai descobrir muita coisa. É um assunto complexo, mas é um leque imenso, imenso. E agradeço novamente a tua equipe, a você, por essa oportunidade de eu estar podendo falar sobre esse assunto. Liz, o privilégio é todo nosso. Como eu disse para você, anteriormente, eu falei para a Mônica, falei para você, nós estamos dialogando com a periferia. A periferia falta muita informação. Isso não significa que nós não temos valor, muito pelo Claro. contrário. Levar você para o Capão Redondo. Capão Redondo já conhece Liz Camargo. Que bom, que bom. Capão Pronto. Redondo já conhece Liz Camargo. Adoro, adoro. E agora a gente vai ter uma apresentação, um b-boy, o nosso Break. Break é um dos artistas periféricos. O cara vai arrasar aqui, viu?
vai dançar para você, Muito em obrigado. sua homenagem, porque é assim que a gente retribui conhecimento, com Muito muito obrigado. respeito e com muita, mas assim, com muita gratidão. Eu estou muito feliz, Eu Liz. também. Um abraço, meu bem. Show de bola, gente. Sigam as redes sociais da Liz Camargo. Diga. Novidade. Temos uma rainha cross, né? Novidade. Temos uma rainha cross? Não, na verdade, eu não me intitulo Rainha Cross. Eu sou a mãe delas. Tanto que a gente vai fazer agora um evento, que você já está Por convidada, favor. da eleição da nova Rainha Cross 2026. Que isso foi um outro patamar que eu também queria há anos, para que elas tivessem essa oportunidade de, além de estarem montadas, interagindo socialmente, fossem vistas num palco. Olha que maravilha. E nós estaremos lá. Vamos levar Vulcans, porque a galera aqui trabalha com alto nível, né, Preto? Vamos com certeza. E eu só tenho que te agradecer muito mesmo. Sensacional. Vamos assistir o nosso B-Boy? Bora lá?